Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém. Assim como você está mesmo sentado, vamos orar. Nós vamos trazer a palavra do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com o Teu precioso rebanho, Pai. Usa as minhas cordas vocais como instrumentos nas Tuas mãos, que o Teu Espírito, ó Deus, como já tem fluído, flua livremente, sem empecilho, ó Deus. Que os nossos corações estejam atentos e receptivos à Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, o tema da nossa mensagem hoje é Vivendo a Vida pelo Favor de Deus. Vivendo a vida pelo favor de Deus. Sabe que todos os seres neste mundo vivem pelo favor de Deus. Se existe terra, se existe 8 bilhões, como se dizem, né? Como se diz por aí que tem 8 bilhões de pessoas, eu não sei se tem estudo ou se não tem mais que isso também, né? 8 bilhões. É uma estimativa, né? É igual quando fala daqui para o Sol é tanta de distância. Quem foi lá? Né? É uma estimativa assim que eles têm, né? Mas, enfim, todos nós vivemos pelo favor de Deus. A questão é, quem reconhece isso? Nem todos reconhecem isso. Seja ímpio, seja crente, todos vivem pelo favor de Deus. O sol que nasce todo dia é pelo favor de Deus. A chuva que cai é pelo favor de Deus. Se tem as estações, se tem o frio, tem o calor, se tem colheita, se tem semeadura, tudo isso é pelo favor de Deus. A diferença é que nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos isso. Mas para aqueles que reconhecem, irmãos, isso tem um peso e um significado bem diferente, e eu creio que o que nós vamos ouvir nessa noite pode abrir os nossos olhos para algumas coisas que nós ainda não tínhamos pensado. Então, em nome de Jesus, esteja preparado para o que o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 30. Salmo de número 30, e nós vamos ler o versículo de número 5. Esse é um versículo que o pessoal conhece bastante, mas tem algumas coisas nele que eu gostaria de falar. A gente cita esse versículo, o Salmo 35. A gente normalmente cita aquilo ali, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas isso não é o versículo todo. Olha só o que o versículo diz. Porque a sua ira dura só um momento. Aleluia. No seu favor está a vida. Ponto e vírgula. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe, quando nós citamos a outra parte, é legal, mas falta. Por que o choro pode durar uma noite e a alegria vir pela manhã? Porque a sua ira dura só um momento. Aleluia. Tem muita gente que tem pregado Deus como um Deus irado, pronto a fulminar todo mundo. E, irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. Quando Jesus se levanta na sinagoga e pega o rolo da lei e acha ali o texto do profeta Isaías, ele diz, olha, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os abatidos, contritos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor, e parou. E a gente sabe que o texto de Isaías, ele não para aí. O texto de Isaías continua, diz, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus não leu essa parte. Jesus parou, o dia, apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que ele fez isso?
Porque, irmãos, certamente haverá um dia da vingança do nosso Deus. Certamente haverá um dia em que Deus, de pôr fogo, como a música antiga, né? Deus vai pôr fogo em tudo aqui. Vai ter um dia que Deus vai pôr fogo em tudo aqui. Mas ainda não chegou. Nesse tempo, Ele ainda está oferecendo seu favor e a sua graça. É por isso que Jesus falou, esse é o ano aceitável do Senhor. Eu vim aqui para anunciar isso a vocês. Esse é o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Ah, mas vai vir um momento que Deus... Vai vir esse momento, mas ainda não é. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Já pensou se fosse? Já pensou se fosse? Então, quando nós lemos ali, diz que a ira de Deus dura só um momento, irmãos. Que maravilha isso! É por isso que nós não somos consumidos, é por isso que nós não somos destruídos, porque Deus não permanece irado conosco. Aleluia! Sabe, você que é mãe, você que é pai, você sabe como é que é isso, né? Às vezes os filhos dão uma irritação, né? Aí se dá aquela ira, mas é só um momento. Depois passa. Passou aquele momento ali, você vai para a cozinha preparar o almoço dele, a janta dele. Você vai ali, tadinho, tem que lavar a roupinha dele. Está com as roupinhas tão ruinzinhas, tem que comprar uma coisinha nova para ele. Irmãos, se nós somos assim, imagine nosso Deus, ali está escrito, a ira dele dura só um momento. No seu favor está a vida. É no favor de Deus que nós vivemos. É no favor de Deus que a nossa vida está. Por isso que o choro pode até durar uma noite. Aleluia. Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que você nunca escutou esse versículo assim. Você sempre escuta a parte de baixo. Porque a gente é meio preguiçoso, né? A gente ouve assim, que maravilha. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria... ela vem pela manhã, e só isso, mas por quê? Por quê? Porque a ira do Senhor dura só um momento. Você pode dormir de noite e falar assim, Deus está irado comigo. Deus... Já passou, meu filho. Mesmo que Ele tenha te corrigido, de manhã vem bênção. O filho aprontou de noite, a mãe, olha que eu vou, não sei o que. Chega de manhã, vou fazer um cafezinho para ele. Está tão magrinho, coitado. Não é isso? Ou não é assim? As manhãs aqui são tudo durona. Não, comigo lá em casa é diferente, pastor. Eu não faço, não. Olha só, João capítulo 1, versículo 16. Olha como esse Deus é bom. João 1, 16 é um texto que a gente também conhece bastante. Só estamos trabalhando com textos conhecidos. E todos nós recebemos também da sua plenitude, o quê? Com graça sobre graça. Ou graça por graça. Nós recebemos do que mesmo? De onde que nós recebemos graça sobre graça? E o que é plenitude, irmãos? Do tudo que Ele tem, da sua completude, aleluia, da sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça. Sabe, é como se fosse onda. Você já esteve na praia, né? Com certeza. Você já tomou um caixote? Sabe o que é caixote, não? O caixote é quando você está lá, todo, aí vem uma onda e plum, aí você perde o rumo assim, você fica... Aí vem outra onda e plum, e você... Aí vem alguém e fala, levanta ele, que ele já está rodando assim, e vem onda. É graça sobre graça. É assim que a graça de Deus vem. É como se fosse uma onda sobre a outra, uma onda sobre a outra. Eu não consegui nem me recuperar direito daquela onda, já veio outra. Eu não consegui nem ficar de pé e já veio outra. É graça sobre graça. É assim que a graça de Deus veio. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, esse Deus que tem a ira que dura só um momento, a Bíblia diz que nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha, eu, sinceramente, o mundo precisa ouvir isso. Porque não tem gente que vai falar assim, não, eu não quero, não. Eu sei que tem gente doida para tudo. Mas depois de escutar que Deus vem com graça, o que é graça, irmãos? Graça é bênção. Graça é alegria, graça é felicidade.
graça é bem-estar, graça é salvação, graça é livramento, graça... irmãos, e é graça sobre graça, é graça sobre graça, é graça sobre graça. Eu não conheço, eu sei, tem maluco para tudo, mas será que alguém no mundo fala assim, isso eu não quero, não? Não, isso não me interessa, não. Será que não? Tem tanta gente triste, tem tanta gente angustiada, tem tanta gente pensando em morrer, tem tanta gente querendo desistir da vida, tem tanta gente andando, perambulando na rua. Já viu como é que as pessoas andam? Tem gente, irmãos, que dá medo. A pessoa anda na rua, assim, você fala assim, meu Deus do céu. Gente que está envolvido na droga aí, que é drogado o dia inteiro. Ele faz isso para conseguir viver. Porque se tirar a droga dele, ele perde a vida, ele não consegue ficar vivo. Ele usa a droga, a bebida, para continuar vivo. Então, imagina uma pessoa dessa descobrindo que Deus derrama graça sobre graça, que ele não precisa mais viver drogado, chapado, bêbado, ele não precisa mais viver assim. Que ele pode ser limpo, que ele pode ser livre, que ele pode ter uma vida diferente. Sabe, pessoas novas, pessoas que não completaram 30 anos, que falam assim, não tem mais nada para mim nessa vida. Mas por que isso? Porque eles não conhecem Jesus. E não conhecem a graça de Deus. Mas, aleluia, nós estamos aqui nos aprofundando nela, glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Esse texto mostra uma coisa interessante sobre a graça de Deus. Pode deixar ele aí, que antes de ler eu vou citar um outro, mas eu vou ler ele já já. Tem um texto em Romanos, que, se eu não me engano, é Romanos 3, 27, sim, que diz que, onde está, pois, eu vou usar uma palavra aqui, mas pode ser que na sua Bíblia tenha outra palavra. E aí você já mata de uma vez, mas onde está, pois, a jactância? Sabe o que é jactância? Não precisa falar, não. Se você sabe, guarda para você. Sabe o que é jactância? Pastor, jactância não é aquele doce de jaca? Não tem nada a ver com isso. Jactância não tem nada a ver com jaca. E é tão interessante que é um versículo simples no meio do texto, e a gente fala assim, eu sei. Se você ler o versículo 26, não explica. Se você ler o versículo 28, não explica. Não explica o que é jactância. Você só vai saber o que é jactância se você não souber, se você pegar um dicionário para saber o que é jactância. Mas é tão interessante que é um único versículo no meio do capítulo, e se você não entende isso, você não entende o capítulo todo. Jactância, Romanos 3, 27, vê se não é isso. Aí a outra tradução vai ter outra palavra ao invés de jactância, não é isso? Qual a palavra que está aí ao invés de jactância? É jactância, né? Tem alguém com uma palavra diferente? Romanos 3, 27? Eu já fiz esse teste, irmãos. Pode ler o capítulo todo que você não descobre o que é jactância. Você vai ter que pegar um dicionário. Não. Tem alguém que tem alguma outra tradução? Todo mundo é jactância, né? Já viu que se a gente fosse depender disso, ninguém entender nada. Jactância é a mesma coisa que vanglória. Sabe o que é se vangloriar? É se gabar, né? É se gabar. Então o texto está perguntando, onde está a vanglória? E ele está perguntando isso, sabe por quê? Porque a graça não tem espaço para vanglória. Sabe por quê? Porque nós não fizemos nada. Se eu faço, eu tenho do que me vangloriar. Porque, aleluia, glória a Deus, eu me esforcei muito, irmãos, para receber essa bênção, essa vitória. Entendeu? Então, porque se você trabalha, você merece salário. Não é verdade? Se você trabalhou, seu patrão não está fazendo favor para você, não. Ele tem que te pagar. É dívida. Às vezes, alguns patrões acham que estão fazendo favor para os outros, né? Estou te pagando isso aqui. Não é favor não, meu filho, eu trabalhei. Trabalhei e me paga.
Então a graça, ela não tem espaço para isso. Por quê? Porque nós não fizemos trabalho algum. Nós recebemos, esse é o significado da palavra, nós recebemos gratuitamente, de graça. Quem fez o sacrifício, como foi dito, foi Jesus. Quem tomou as chicotadas, que a sua chaga, a Bíblia fala pelas suas chagas, mas na verdade a sua chaga, porque tudo se tornou uma chaga só, uma ferida só, de tanto, diz que não sobrou pedaço de pele para ser visto, diz que até os seus ossos e seus órgãos apareceram. Então, em Romanos 3, 27, diz, olha, onde está, pois, a jactância? Onde está, pois, a vanglória? É excluída. Por qual lei? Pela lei da fé. Não é pela lei das obras. E é por isso que aqui em Tiago, dei essa volta para chegar aqui, ó. Tiago 4, 6, diz assim, antes da maior graça, Deus dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Graça é para os humildes. Graça não é para soberbo. Aquele que diz assim, não, eu faço, eu consigo. Irmãos, uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital, uma senhora. Os filhos dela pediram para eu visitar. Alguns eram crentes da igreja, pediram lá para eu visitar. Ela não era crente. E a situação dela eu sabia que não era boa. Estava assim, né? Como diz, mais para lá do que para cá. E eu fui lá visitar para fazer uma oração por ela. E chegando lá, eu falei, olha, eu estou aqui porque os seus filhos me pediram para fazer uma oração pela senhora e tal. A senhora aceita? Ela, tudo bem, mas eu saio dessa. Falei, ok. A senhora que sabe. Não, tudo bem, eu saio dessa. Irmãos, de uma maneira ou de outra vai sair. Né? Mas não saiu da maneira que ela esperava. Ela faleceu. Então, você veja. Então, até mesmo para receber uma oração, ela falou, pode orar, mas eu saio dessa. É por isso que a graça é para humilde, irmãos. Tem gente que não tem humildade para receber de Deus. Ele acha que, não, eu faço. Tem a história de um tenista bastante famoso, que diz, não sei se vocês soube dessa história, que ele estava sendo entrevistado, e ele tinha ganhado o campeonato, e o repórter todo feliz, falou, poxa, fulano, graças a Deus você ganhou. Ele falou assim, graças a Deus não. Eu é que ganhei. Imagina. Sumiu, né? Ninguém mais ouviu falar dele. Então, a graça é para o humilde. Deus resiste ao soberbo. Quanto mais a pessoa se coloca humilde, não é humilhar, irmãos, de lamber o chão, de, meu Deus, não é isso, não. É de você se submeter à vontade de Deus. De dizer, Deus, eu aceito o caminho que o Senhor escolheu para me abençoar. Eu aceito a forma que o Senhor escolheu. Quando você se submete ao caminho, tem um caminho, irmãos. Qual é o caminho para a gente ser abençoado? É Jesus. A Bíblia fala em Efésios que nele nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. É nele. Mas eu acho que se eu fizer... Não, é ele. Por isso que os próprios atos de piedade, vamos usar assim uma linguagem bastante metodista, né? Os atos de piedade, às vezes são perigosos, se a gente não tiver conhecimento. Porque a gente começa a acreditar que os nossos atos de piedade, vou esclarecer o que são atos de piedade, que eles conseguem alguma coisa diante de Deus. Eu consegui porque eu orei. Eu consegui porque jejuei. Eu consegui porque eu subi o monte. Eu consegui porque eu fiz isso. Eu consegui porque eu fiz... Não, você não conseguiu por nada disso. Você conseguiu porque Deus é bom. Você conseguiu porque Deus disse que faria. Você conseguiu porque Ele enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário, por isso você conseguiu. Irmãos, orar é bom. Ler a Bíblia é bom. Subir o monte, ficar sozinho lá e orar também é bom. Tudo isso é bom. Mas não é por isso que Deus abençoa a gente. Porque pensa só, se uma pessoa não tem as pernas, não pode ajoelhar.
Ah, porque eu orei de joelho e eu recebi. E o outro que não tem perna? Não vai receber, porque não tem perna. Não pode ajoelhar. Ah, eu recebi porque eu subi o monte. Tem gente andador assim, ó. Ah, eu queria tanto poder subir o monte. Não tem como subir o monte. Ah, então já era, irmã. Não vai abençoar, não. Porque você não vai poder subir o monte. Não. Você está entendendo? Não é por nada disso. É porque Deus dá graça ao humilde. Deus dá graça ao humilde. Tem coisas, irmãos, que nós colocamos. Né, a Bíblia fala que Deus não se agrada de voto de tolo. Às vezes nós votamos umas coisas que Deus não está pedindo. Como Jefté. Ah, você conhece a história de Jefté? Ah, se eu vencer, Senhor, a primeira coisa que sair na porta eu vou sacrificar. Olha que história doida. Olha que homem louco. Aí ele foi para a guerra, venceu. Quando está voltando, primeira coisa que sai da porta, o que é? A filha dele, adolescente. Você acha que Deus quer isso mesmo? Não, irmãos, é graça. Não precisa prometer nada. Vou dar um outro exemplo. Olha Ananias e Safira. Barnabé vendeu uma propriedade, depositou aos pés dos apóstolos, todo mundo, oh, que maravilha, que coisa gloriosa. Ananias e Safira, opa, é isso aí, hein? Podemos ficar fora desse negócio, não. Você viu que Barnabé ficou popular. Então, a gente tem que arrumar um jeito também. Vamos ver se a gente vende aquela propriedade lá. Aí venderam. Ih, mas é muito dinheiro, né? Dá isso tudo para a igreja? Vamos fazer o seguinte. Vamos falar que a gente vendeu por essa parte aqui e a gente vai lá e dá. Agora eu lhes pergunto. Quem mandou eles fazerem isso? Deus pediu isso? Foi isso que os apóstolos falaram para ele. Vem cá, por que vocês fizeram isso? Se vocês não vendessem, a propriedade não era de vocês? Se vocês vendessem, ela também não era de vocês? Se vocês não quisessem dar dinheiro nenhum, o dinheiro não era de vocês, por que vocês deixaram Satanás tentar o coração de vocês para vocês mentirem ao Espírito Santo? Não precisava. Se eles tivessem vendido, vendi por $1 milhão, mas eu quero dar lá $10 de oferta, o problema é deles. Ninguém está pedindo nada. Mas não, para aparecer eles fizeram. Por isso, a gente sabe o final. Olha outro voto também. Saul. Quem comer, quem tocar em comida, vai morrer. E nós vamos, todo mundo na guerra. Na guerra. Imagina os camaradas subindo plywood na escada, no braço, na mão. Quem comer, vai morrer. Se não comer, vai tudo cair da escada, irmãos. Tudo fraco lá, tudo zonzo de não comer. Tem que comer. Como é que alguém vai para a guerra sem comer? Aí vem Jonathan, não está sabendo de nada, viu lá um favo de mel. Que maravilha. Tomou. Poxa, fiquei até melhor. Claro, né? A glicose subiu. Pô, fiquei até melhor, me senti melhor. Olha o voto de tolo. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender que não é nada disso. Deus nos dá gratuitamente em Jesus. Se você quer alguma coisa de Deus, fala com Ele. Se Deus te der alguma coisa e você for grato, Deus, o Senhor me deu isso, eu quero ofertar na igreja, eu quero fazer isso. É com você. Mas não fala assim, pastor, estou com uma causa aí, pastor. Está para sair um dinheiro. Ora por mim, que se sair, eu vou dar 50% para a igreja. Não faz isso, não. Faz isso, não. É melhor pedir, pastor, ora por mim. Não fala nada disso. Quando sair, você vê o que você vai dar. Porque você fala isso e depois você não dá. E aí fica pior a coisa. Aí fica fugindo do pastor. O pastor, minha irmã, como é que foi? Pastor, tá para sair aí, não sei. Aí corre do pastor. Era melhor não prometer nada. Porque nós não precisamos, irmãos, é por graça. Sabe? Aleluia. Glória a Deus. Olha só, Romanos 11:6. Está escrito aí, olha.
É um versículo até que a gente tem que ler com calma, senão a gente não entende, mas está escrito, olha só, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se a gente continuasse lendo, e a obra já não é obra. Porque se é por graça, não tem obra. E se é obra, não é de graça. É fato. Duas coisas não se misturam. Eu vou te dar um Porsche zerado. Você só tem que dar $10, não é de graça. Estou pagando $10. Não, mas é muito barato, mas não é de graça. De graça, eu não tenho que pagar nada. Aí tem que vir de tanque cheio ainda. Isso é de graça, isso é graça. Não é verdade? Então, se é por graça, já não é pelas obras. Alcancei, como é que a gente fala? Os antigos falam muito, alcancei do Senhor essa graça. Não é por obra. Lá no Rio de Janeiro, tem uma igreja no alto de uma pedra, né? E que as pessoas sobem de joelhos, sobem com pedra na cabeça. Eu já vi de tudo, eu fui lá já. E já vi, irmãos, são 365 degraus. E as pessoas fazem promessas para subir. Eu não estou criticando a religião de ninguém, só que não é preciso isso, é de graça. Mas sabe o que acontece? O fato de fazer satisfaz a nossa carne. A gente quer pagar. Os judeus fizeram isso também. Quando Jesus falou, olha, se você comete pecado, é escravo. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Nós pagamos as nossas dívidas, nós não ficamos escravos de ninguém, não. Orgulho. A nossa carne se satisfaz quando a gente paga. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço. Não é? Eu já vi, irmãos, estou inventando, não, já vi, talvez você já tenha visto. Irmãos, Deus abençoou, mas, foi isso aqui, tá? Não foi isso aqui, de joelho? Se não sou eu lá em casa, meu filho, já tinha tudo ido para o buraco. Já viu isso? E não é isso, irmãos. É Deus fazendo por misericórdia, por graça. É tão bom quando a gente reconhece isso, e aí brota o verdadeiro agradecimento, porque você sabe que você não fez nada. Você sabe que... E Deus ama isso. Diz que Deus dá graça ao humilde. Ele dá mais graça. Ele dá mais graça ao humilde. Então não é por obras. O último texto que nós vamos ler, porque está chegando ao final. Quero contar o exemplo de um personagem bíblico que a vida dele é bastante impressionante. Está lá em Gênesis 39. Nós vamos começar do versículo 1. Vamos ler de 1 a 4 e depois nós vamos pular mais adiante. Mas Gênesis 39, de 1 a 4. José. Versículo 1 diz, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Tem uma coisa nessa história, que eu não sei se os irmãos repararam, a gente conhece a história de José, e especialmente esse pedaço quando tem ele na casa de Potifar. A gente sabe que a mulher de Potifar se engraçou com José. E eu não sei se você reparou, mas o que Potifar era? Eunuco. Irmãos, sendo sincero, você já viu eunuco com mulher? É estranho isso, né? Então, tudo indica que aquela mulher de Potifar era uma
uma obrigação social, mas não era mulher de fato. Está entendendo? Por isso também que ela atacou José. Tem coisas que a gente lê e às vezes a gente não presta atenção, né? Mas José caiu naquele redemoinho ali, naquela turbulência daquela família ali, e o Senhor livrou ele. Então, você veja, mesmo em lugares perigosos, o Senhor está livrando a gente. Às vezes a gente cai nos lugares e fala assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Já tem um rolo ali que a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente no meio. Aconteceu isso comigo na primeira igreja que eu pastoreei. Eu tinha 21 anos. Imagina, era mais novo que Asaf. Tinha 21 anos e era pastor. Cheguei ali no olho do furacão, sem saber nada, irmãos. Uma confusão na igreja. Tinham acusado... A situação era essa. O filho do pastor, que tinha 19 anos, deu uns beijos numa menina da igreja. Essa foi a situação. Só que a menina tinha 14. E aí, um rolo. Teve profeta falando, ele tentou... Não, a menina... Uma confusão, irmão, uma confusão. E não foi nada disso. Depois ficou esclarecido que foi só... Não, que ele estava ali, eu fui, dei uns beijos nele. Foi só isso. Só isso que aconteceu. Não teve nada, não teve violência, não teve nada disso. Uma coisa, enfim, de uma adolescente com um recém-saído da adolescência. Mas na igreja foi um rebuliço. E um dia eu tinha acabado de chegar, não sabia nada disso. E tinha os grupos políticos, né, um querendo me jogar para um lado e puxar para o outro, porque eu era o pastor. Não, pastor, o senhor reúne o concílio aí, mas eu sou só o pastor ajudante, eu não faço isso, não. Não, o senhor reúne aí, que nós vamos tirar o pastor, porque ele tem que tirar o filho dele, que fez, que aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Um dia eu estava sentado assim no canto assim, quando Simone está ali, eu estava sentado na igreja assim, e de repente a igreja tinha um quintal assim, um quintal grande, eu escuto um carro entrar rodando dentro da igreja. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Aí alguém falou assim, é o pai da menina. Eu falei, agora a coisa vai pegar fogo. Aí eu estou sentadinho ali. Aí veio uma irmã e falou assim, pastor, o pai da menina está lá fora. Ele quer falar com o senhor. Eu falei, comigo? Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver comigo? Ele quer falar com o senhor lá fora. Eu falei, meu Jesus Cristo. Aí vou eu lá fora. Irmãos, eu hoje tenho esse tamanho, mas com 21 anos eu tinha 10%, né? 10% que eu tenho hoje. E aí eu chego lá fora e o homem brabo, porque eu quero saber, a minha esposa escondeu de mim, e que não sei o quê. Eu falei assim, meu pai do céu. E eu falando, Deus, o que eu falo para esse homem? Então, veja só. Eu caí de paraquedas ali, eu não tinha nada a ver com a situação. No mês que eu cheguei, aconteceu isso tudo. Na minha primeira experiência pastoral, pastor, eu nem pastor era ainda, eu estava chegando, não sabia de nada. Então, às vezes, você é colocado no meio do furacão. Mas Deus sabe por que te coloca ali. José foi colocado no meio do furacão ali daquela família ali. Potifar, a esposa, né, aquela situação toda. Mas a Bíblia diz que ele era um homem próspero, que o Senhor estava com ele. Irmãos, isso é graça. Isso é graça de Deus. José não tinha feito nada. José, para os seus irmãos, era um sonhador. José, para os seus irmãos, era um sonhador. Irritante. Porque imagina aquele adolescente que fala assim, eu tive um sonho. É mesmo, José? Eu tive um sonho que, olha, tinha assim as estrelas. E as estrelas se curvavam para mim. José, engraçado. Quer dizer que a gente vai se curvar para você. Você vai governar em cima da gente. Sempre com essa história, ele não tinha muita noção, né? Nem do risco que ele estava correndo, porque os irmãos dele eram tudo bandido. Eram tudo bandido. Olha que era assim, quando você lê a história deles, cada um era pior que o outro. José não tinha muita noção do que estava fazendo. Falando isso para os irmãos. E tanto foi que o quê?
Chegou um dia e falou assim, olha, vamos acabar com esse garoto, vamos acabar com esse moleque. Um ainda que teve compaixão, disse, não podemos matar ele, não vamos matar ele. Que nós vamos fazer? Como é que nós vamos encarar nosso pai se a gente fizer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele num poço aqui, vamos pegar a roupa dele, vamos manchar de sangue e falar que ele morreu, um animal comeu ele. Você imagina você ir para uma terra estranha, adolescente, vendido como escravo. Mas a Bíblia diz que ele era próspero. Na casa de Potifar, Potifar viu a graça de Deus sobre ele. Eu não sei como, irmãos. Porque José, na situação que ele chegou, ele devia cuidar das galinhas, levar comida para os animais, trazer água. Era essa coisa que ele... Como é que alguém pode perceber prosperidade, bênção, numa pessoa alimentando galinha? Como é que alguém pode perceber prosperidade e bênção numa pessoa carregando água? Já pensou nisso? Mas é possível, sim. É possível que você, lá numa faxina, alguém veja prosperidade em você. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela comunica coisas, irmãos, que nós não temos noção. As pessoas olham e falam assim, poxa, mas tem alguma coisa diferente em fulano. Eu não sei o que é. As galinhas que ele joga comida, as galinhas ficam mais gordas do que as outras. Bota mais ovo do que as outras. Tem alguma coisa nesse garoto que eu não sei o que ele faz. A água que ele traz, eu não sei, é mais fresca do que as outras. Alguma coisa, a pessoa vai percebendo que tem uma bênção. Nós somos assim, irmãos. As pessoas vão percebendo que é uma bênção. É a graça de Deus sobre nós. É a graça de Deus sobre nós. Isso é visível, as pessoas veem, as pessoas sabem. Seu vizinho lá sabe. E tem gente até no seu trabalho, às vezes, que você fala assim, parece que fulano tem inveja de mim. Tem mesmo. Parece que fulano tem inveja de mim. Tem mesmo. Por quê? Porque ele vê algo em você que ele gostaria de ter. Às vezes ele nem sabe o que é. Mas ele fala, poxa, tem um brilho, tem uma alegria, tem alguma coisa. Eu não sei o que é, eu queria ser igual a fulano. Só que ele não sabe que ele pode ser. Nós somos demonstradores da graça de Deus, do favor de Deus. Nós manifestamos isso por onde vamos. Por isso que nós vivemos no favor de Deus. Sabe, quando as coisas começam a dar errado, continue crendo, você vive no favor de Deus. Sabe, por natureza, a gente tem a mania de ficar tentando investigar o que está acontecendo. O que será que eu fiz? O que será que eu sei o quê? O que será que... Você está debaixo do favor de Deus. Creia nisso. As coisas dando certo, ou as coisas não dando muito certo. Se você olha a vida de José, você vai ver e vai falar assim, meu Deus, mas foi uma confusão. Os irmãos venderam ele, ele foi como escravo, estava tudo dando certo, a mulher começou a tentar agarrar ele acabou sendo preso, foi para a prisão. Aí ficou na prisão, aí saiu da prisão, estava tudo dando certo, foi para a prisão de novo. Falei, esse menino tem que orar por ele. Esse menino tem que fazer uma sessão de descarrego, que está carregado. Não, a Bíblia diz que ele era próspero, que a graça de Deus estava sobre ele. Então, aqueles que são prósperos, que a graça de Deus está sobre ele, acontecem essas coisas também. Né? Mas por que aconteceu isso tudo com você? Tem alguma coisa errada com você, hein? Não tem nada errado com você, não. É porque a graça de Deus está sobre você. E Deus está preparando para coisas maiores. E nós sabemos o fim de José. O que aconteceu no fim de José? Ele foi governador do Egito. Ele não só cuidou da casa de Potifar, não. Ele cuidou do Egito inteiro. E quando ocupou essa posição, aqueles irmãos que venderam ele como escravo, aqueles irmãos que entregaram ele como escravo, ele ainda recebeu uma bênção maior, porque ele descobriu que não foram os irmãos dele que fizeram aquilo com ele, não. Deus estava preparando tudo aquilo para um futuro, para uma necessidade que a família toda teria no futuro. E foi a verdade. Então, muitas vezes, nós passamos por coisas, nós não entendemos. Mas por que está acontecendo? E tem gente que fala assim, isso aí está curucubaca, hein?
Só dá coisa errada. E tem alguma coisa, tem que ver aí, investigar. A maldição é isso aí. Não. Deus está conduzindo. Deus está conduzindo. É a graça de Deus te conduzindo. É no meio de tribulações, é no meio de tormentas, é no meio de problemas, é no meio de coisas que nós não entendemos. Se você mesmo não entende, vai esperar que o outro entenda? Às vezes, da sua própria família está falando de você, fala assim, isso aí não tem jeito, não. Se você mesmo não entende, irmãos, não fica com raiva de quem não entenda, não. Porque eu também não entendo. Como é que eu vou ficar com raiva de alguém? Eu também não estou entendendo. Não estou entendendo nada. Mas a Bíblia diz que eu tenho que confiar, porque a graça de Deus está sobre mim. Então eu vou confiar. Que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para nós. Sabe? A gente não entende. Vou terminar aqui. A Bíblia fala que Sansão matou mais filisteus na sua morte que na sua vida. É verdade? A gente não entende nada. A gente pensa assim, a vida de Sansão foi um fracasso. Está vendo? Ele ficou brincando, ali entregou o ouro para Dalila, os filisteus vieram furar os olhos dele, ele acabou naquela penúria. Irmãos, ele cumpriu o propósito dele. Como o pastor falou, Deus já sabia. O homem vai pecar. Deus já sabia. Deus não é pego de surpresa, não, irmãos. Nada que a gente faça surpreende Deus. Deus já está sabendo de tudo. Mas por que Deus não impediu? Porque as coisas têm que ir como tem que ir. Foi igual Jesus. Vai ser morto na cruz. Olha, o Filho do Homem vai como tem que ir. Não tem esse negócio, vamos livrar ele da morte. Não, Pedro, não, Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo, para trás, Satanás. Porque o Filho do Homem vai como tem que ser. Mas nós sabemos que a graça de Deus está sobre nós. E que o final, seja qual for, vai ser glorioso. Nós sabemos que a nossa vida é para louvor e para a honra e para a glória do Senhor. E que no final nós vamos continuar glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Aleluia. Eu queria que você nessa noite, a gente vai orar, que você nessa noite se alegrasse. Independentemente da situação que você esteja vivendo. Independentemente das coisas que não estejam acontecendo. Independentemente das respostas que você ainda não tenha. Porque são muitas, eu não sei você, mas eu tenho muita coisa que eu não tenho resposta. Se perguntar para mim hoje, eu vou falar, não sei. Isso, assim, não sei. Isso, mas você não é pastor? Mas eu tenho que saber tudo? Eu não sei. Quando Abacuque ficou perguntando muito, Deus foi respondendo, até o momento que ele falou, olha só, o meu justo vai viver pela fé. Ou seja, chega e pergunta, vive pela fé. Tem momentos que Deus fala assim com a gente. Chega e pergunta. Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Vive pela fé. Vive pela fé que eu estou te conduzindo. Que eu estou te guiando. Que eu vou fazer aquilo que é melhor na sua vida. Que nós vencemos de qualquer forma.